A epístola está tomada a carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como pontífice dos bens futuros e passando por um tabernáculo mais excelente e perfeito, não construído por mão de homem, isto é, não deste mundo, não foi com o sangue de cabritos ou de bezerros, mas com seu próprio sangue, que ele entrou em uma vez para sempre no Santo dos Santos, depois de ter adquirido uma redenção eterna. Com efeito, se o sangue de cabritos ou dos touros tem como a cinza, bem como a cinza de uma vitela, com que se aspergem os impuros, o santifica, quanto mais a pureza do sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus, não purificará a nossa consciência das obras da morte, para servir ao Deus vivo? É esta a razão porque ele é o mediador da nova aliança, morrendo para resgatar os pecados cometidos sobre a primeira aliança, quis que recebessem a herança eterna os escolhidos, a quem foi prometida em Jesus Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, hoje, como anunciado, ao começo da missa, temos o primeiro domingo da Paixão, o tempo penitencial preparatório para a celebração da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. São 6 domingos, divididos em 2 partes. Os 4 domingos de Quaresma e os 2 domingos de Paixão. O primeiro é hoje e o segundo já é o domingo de Ramos. Durante a Quaresma, a Igreja ela pretende, pela liturgia, imprimir nas almas essa ideia do horror do pecado e do efeito do pecado, que foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo para causar a nossa salvação. E para imprimir nas almas essas emoções, esses sentimentos, a Igreja usa cores de luto, violeta. Tira o Glória das missas de domingo. Vocês podem ver que o Glória in excelsis Deo não foi rezado desde o primeiro domingo da Quaresma. Contudo, a partir do domingo de hoje, as missas são mais austeras ainda. Vocês se perceberam, não teve glória no introito. No introito sempre tem uma parte que se repete, e antes da repetição se reza o Gloria Patri, que é um canto de júbilo. Antes disso também, no começo da missa, nas orações ao pé do altar, sempre nós rezamos o Salmo Iudica me Deus, e naquele momento, nós rezamos Intruiva d'altare Dei, Adeum qui letificat juventutem meam. Entrarei no altar de Deus, ao Deus que alegra a minha juventude. Então a igreja também tira essa parte do tempo da paixão. Por quê? Porque tem a expressão da alegria. Por quê? Agora, nesse tempo, nós devemos nos concentrar no quê? Na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a alegria, como é um estado da alma, né? A alegria, como é uma paixão, ela tem que ser colocada de lado. Já chegará o tempo da Páscoa, e nós estaremos alegres, cantando o Aleluia. Agora nós devemos concentrar-nos no efeito do nosso pecado, que foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso também a igreja cobre as imagens nas igrejas, nas capelas, nas missões. Em primeiro lugar, velando toda a glória que acostuma mostrar-se nas imagens dos santos. Os santos estão representados como quê? Como glorificados já na eterna bem-aventurança. A igreja não tira as imagens do altar. As imagens são representação da santidade daquelas pessoas que passaram sobre a terra e conseguiram a salvação e a sua própria santificação, o que seria quase como um gesto protestante. Ela não tira as imagens, senão que a igreja cobre, vela as imagens, para que, vendo que a beleza do templo está escondida, nós nos concentremos
em como eles adquiriram essa beleza, que foi pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E também a cruz está velada. Por quê? Porque na cruz, no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, a divindade esteve escondida. Assim diz Santo Tomás de Aquino no hino magnífico do Adoro te devote. Na cruz esteve escondida a divindade. E por que nós devemos nos concentrar nisso? É muito importante a gente não cair naquela rotina. Deus morreu por nós. Porque nós repetimos tanto isso, que isso pode cair numa expressão de rotina. Eu tenho a rotina, o costume de dizer isso. Então, para que a cristandade não caia nessa rotina totalmente perniciosa para a vida espiritual, ela coloca 2 semanas para que nós nos concentremos em quem morreu por nós. Por isso do evangelho de hoje, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala de si mesmo, usa a expressão que ele mesmo utilizou quando se revelou a Moisés. No Antigo Testamento, quando Moisés se encontra, ali na sarça ardente, e Deus se comunica com Moisés, quando Deus se apresenta, ele diz: eu sou aquele que é, eu sou quem sou. Que na expressão tanto tempo atrás, naquele idioma do povo hebreu, trazendo para o português, é mais ou menos como Javé. Javé significa isso. Eu sou aquele que é. Eu sou quem sou. É uma expressão misteriosa. Ninguém fala assim. E nosso Senhor Jesus Cristo disse, antes que Abraão... Porque, inclusive, alguns missais trazem a seguinte tradução. Antes que Abraão existisse, eu já existia, pois está mal traduzido. Não é isso que nosso Senhor quis dizer. Antes que Abraão existisse, eu sou, que é o nome de Deus. Por isso, os judeus tomaram pedras para apedrejar nosso Senhor, porque com aquelas palavras ele indicava a sua divindade. Imediatamente depois, como nosso Senhor morreu quando quis, do jeito que quis e como quis, ele se escondeu daqueles que o perseguiam. Representação de velar a cruz, velar as imagens. Nosso Senhor se esconde. Que nos lembra também aquele acontecimento que nós vamos contemplar no dia da Sexta-feira Santa. Na realidade, entre a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira Santa, quando a divindade se esconde realmente durante a paixão. Nosso Senhor, desde o começo da sua vida pública, demonstrou ao mundo que ele é Deus. Como que ele demonstrou ao mundo? Dando ao mundo a sua doutrina divina, seu evangelho, e provando essa doutrina com milagres e profecias. Não precisamos falar aqui de quantos milagres fez Nosso Senhor e quantas profecias fez. Contudo, lembre-se, quando Judas veio junto com a corte para prender Nosso Senhor, eles perguntam, Nosso Senhor pergunta, quem estás procurando? Jesus de Nazaré. E ele fala a mesma expressão de hoje, eu sou. E quando ele diz isso, todos caem por terra. Isso foi um milagre. Isso foi uma obra por cima dos acontecimentos normais da natureza. Foi um milagre. Só que depois desse milagre, a divindade de Cristo esteve totalmente escondida. Somente reapareceu depois da sua ressurreição. Também isso é exemplificado com velar a cruz durante o tempo da paixão de Nosso Senhor. Agora, queridos fiéis, nessas 2 semanas preparatórias para a comemoração da Páscoa, não percam de vista a ideia de que Deus morreu por nós e não cair nessa rotina. Por quê? Porque nós repetimos tanto isso que perdemos a profundidade da expressão. Lembre-se que para a redenção do gênero humano era necessário que um homem padecesse. Por quê? Porque foi a natureza humana que em Adão e Eva caiu no pecado. Mas que esse homem tivesse méritos infinitos
E só tem um jeito disso acontecer. É a natureza divina unindo-se à natureza humana numa só personalidade. E essa é a definição de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para padecer por todos nós e da maneira tão dolorosa, não somente durante a sua paixão, senão desde o seu nascimento, já nascendo no inverno rigoroso, à noite, e sem lugar para ele nas pousadas e hospedagens. Toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma vida de sacrifício, até derramar a última gota de seu sangue. Por isso São Paulo fala do sangue derramado por Cristo e a igreja traz nesse domingo. Lembrando que no Antigo Testamento, já no Novo perdeu-se muito essa ideia, no Antigo Testamento o sangue representava a vida. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo quis derramar até a última gota de sangue para a nossa redenção. Agora, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Palavra de Santo Agostinho. Quando Deus criou todas as coisas, foi só um ato da sua vontade e tudo apareceu. Quando ele teve que reparar todas as coisas, custou muito para ele. Toda a sua vida, entregada na cruz. Mas para nós deve custar também. Nós devemos acompanhar o nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente nessas 2 semanas, com as penitências, as mortificações, etc. Principalmente com isso, nós devemos acompanhar o nosso Senhor Jesus Cristo se queremos obter o resultado da sua redenção. Porque São Paulo disse que com o seu sangue ele obteve a redenção. Sim, muito bem. Obteve a redenção. Mas essa redenção tem que se aplicar a cada um de nós. Não é só estar batizado e pronto. Já os méritos de nosso Senhor vão me salvar. Não é bem assim. Nosso Senhor nos salva. Com a sua cruz, paga por todos os pecados. No batismo nós adquirimos o recibo desse pagamento, mas nós devemos andar até a porta do céu e mostrar o recibo. E andar até a porta do céu é seguir nosso Senhor. E quando ele chamou o seu seguimento, eu costumo dizer, ele não mandou a gente pegar um buquê de rosas e ir caminhando. Não, pegar a nossa cruz. Lembrem-se, a melhor penitência que nós podemos fazer é aquela que não depende da nossa vontade. Quando nós queremos fazer um ato de penitência, um ato de mortificação, que seja algo voluntário, nós sacrificamos algo nosso. Um almoço, umas horas de sono, ou se vamos fazer uma mortificação, não colocar açúcar no café, ou menos sal na comida, não tomar água durante o almoço, e nem refrigerante, coisas assim. Tudo isso é bom e proveitoso para as nossas almas. Agora, quando nós aceitamos alguma coisa que não depende da nossa vontade, tratar com pessoas com caráter difícil, passar por uma doença, por uma catástrofe econômica, e padecemos isso com paciência e resignação cristã, é a melhor penitência que nós podemos fazer. Por quê? Porque não depende da nossa vontade. Quem passa por uma doença não pode se curar porque quer. Ou quem está com um problema econômico não pode sair dele no momento que é só falar assim da vontade, acender a luz e dizer não quero mais ser pobre. Não pode. Então, enfrentar essas coisas com resignação cristã é a melhor penitência que nós podemos fazer. Então, queridos fiéis, vamos nos concentrar nessa ideia de que Cristo padeceu por todos nós. Não é um grande homem, não é um grande profeta, não é um grande santo, é Deus que se encarnou para reparar por todas as nossas almas, lembrando que ele não esteve sozinho. A Santíssima Virgem Maria, Mãe do Redentor, é real e verdadeiramente corredentora do gênero humano, doutrina comum dos santos padres, doutrina dos papas, melhor dito, doutrina comum dos papas, desde Pio IX até Pio XII, todos vieram falando desse assunto nas suas encíclicas. Então, o que nos coloca a certeza moral de que sim, a Santíssima Virgem Maria é a nossa corredentora. Por quê? Porque ela nos deu o Redentor. E também porque ela esteve ali ao pé da cruz, oferecendo aquele cordeiro que estava sendo imolado pela nossa salvação. E que ela mesma nos consiga a graça de não perder de vista esse norte,
de que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, se entregou por completo para a salvação de cada um de nós. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.